Bom dia! Está começando mais um programa Saber Viver e hoje vamos falar da força que nós mulheres temos na construção familiar. Você sabia que 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres? Recebo a empresária Márcia Machado para discutir esse assunto e ainda preparamos uma reportagem sobre teste vocacional para esclarecer tudo a respeito da escolha da carreira. Além disso, a minha querida Ingrid Vilela tem um recadinho para você. Não saia daí! Você conhece a Clínica Melissa Costa? Um lugar preparado especialmente para cuidar da sua saúde e beleza. Tratamentos faciais, corporais, além de eletroterapia de ponta. E contamos também com o nosso novo atendimento com a linha dermocosmética e o Dr. Jauru Freitas, nosso dermatologista. Aproveite as promoções de verão. Não saia daí, o Saber Viver está apenas começando. Ao meu lado, a empresária Márcia Machado, que faz um jogo de cintura e não deixa a peteca cair para dar conta da rotina da casa, dos filhos e do trabalho. Bom dia, Márcia. Bom dia. Conta um pouquinho pra gente dessa rotina intensa sua. É pesado. É porque a gente acorda, já começa o dia, né, cedo para mandar a menina para a escola, aí depois tem que ir para o escritório, tomar conta de trabalho, de agência, e depois busca a menina na escola, leva para as atividades da tarde, depois volta para o escritório, depois vai para casa, cuidar de toda aquela parte, né, quando as crianças chegam, de jantar, de banho, de pôr para dormir, tudo para depois sobrar um tempinho pra gente. Então eu posso dizer que você é a chefe do lar. Sim, sou uma chefe do lar. Explica pra gente, Márcia, o que é a chefe do lar. Eu acho que a chefe do lar tem mais do que a questão da renda, né? Eu acho que é muito uma questão também das tomadas de decisão, né? Dessa multifunção, né? Que a mulher adquiriu aí nesse mundo moderno, né? Que a gente quer tentar fazer tudo bem, né? Você quer tentar ser uma boa mãe, você quer tentar ser uma boa dona de casa, uma boa profissional. Então, acho que ser chefe do lar é basicamente tentar harmonizar essas três funções aí. Assim como a Márcia, eu também sou uma chefe do lar, criando 2 filhos, mais 2 adotados. Tenho a minha clínica de estética Melissa Costa e ainda sou a diretora executiva do programa Saber Viver. Márcia, assim como eu e você, muitas outras mulheres conseguiram vencer as barreiras do preconceito, do machismo, do que há 20 anos atrás. E como que isso você enxerga, sabe? Nossa, ainda bem, né? Ainda bem que a gente conseguiu dar esse salto. Eu acho que isso aí é fruto realmente dessa determinação, desse correr atrás mesmo da mulher, que foi primeiro atrás de estudar, depois atrás de buscar o seu lugar no mercado de trabalho. Então eu acho que essa ascensão é uma ascensão muito merecida, né? A gente só tem que ter cuidado para essa ascensão da mulher no mercado de trabalho não virar cilada, né? Porque acho que quando a mulher ascendeu no mercado de trabalho, ela foi para dividir, né, também as contas e tudo com os homens. Mas eu acho que muitas mulheres esqueceram de falar com os homens que eles também iam ter que dividir essa parte do cuidado da casa, do cuidado com os filhos. Então, acho que a gente está num momento mesmo de transição. Os homens entenderem que as mulheres estão no mercado, estão muitas vezes ganhando mais que eles, né? Então, que eles precisam realmente sair desse papel de coadjuvante aí no cuidado da casa, no cuidado dos filhos. Mas ainda há um grande preconceito, por exemplo, o homem cuidar da casa, cuidar dos filhos, vem de criação, de geração. Nós, mulheres, nós éramos a referência a esse serviço. E agora os homens têm adentrado também para nos auxiliar. Mas muitos ainda, eu observo que seguram, se sentem ainda discriminados. Sim, mas é o que você falou, é uma questão de criação. Eu acho que as mães de antigamente, eu falo, né, que as mães dos nossos maridos, elas não criaram os nossos maridos para fazer serviço doméstico, para cuidar de filho. Então, eu acho que a nossa geração hoje que está criando, né, os maridos do futuro, ela é uma geração muito mais consciente,
né, desse papel, da importância de mostrar isso para os meninos. Então eu acho que a gente está vivendo uma geração que ainda sofre um pouco com isso, né, com esses homens que não querem fazer parte do trabalho doméstico, que são coadjuvantes ainda na criação dos filhos. Então acho que a nossa geração ainda sofre um pouco isso. Acredito que as futuras gerações vão ter menos problema em relação a isso. Nós temos que dar dicas para essas futuras mamães. Colocar o menino para cuidar da casa, auxiliar no serviço doméstico, não dói, não faz mal, pelo contrário. Formamos novos homens para essas novas gerações, né, Márcia? Exatamente. Lá no meu grupo de mães, a gente tem muito essa pegada do que é a função, o que cada idade pode fazer, né? A gente sempre posta, olha, a criança de 4 anos pode fazer isso, a de 5 pode fazer aquilo. A gente tem realmente que criar nos meninos esse hábito e essa consciência de que o cuidado da casa não é uma obrigação da mãe, o cuidado da casa não é uma obrigação da mulher, o cuidado da casa, ele é uma obrigação de todos que residem naquela casa. Então, eu acho que cabe a nós, né, as famílias de agora, criarmos aí uma geração de homens mais conscientes. Eu acabei de ver aqui que você tem esse grupo de mães. Conta um pouquinho pra gente sobre ele. Então, o grupo, ele surgiu justamente para tirar a mulher dessa maternidade solitária. Porque hoje a maternidade é uma maternidade muito solitária. Antigamente, as mulheres criavam os filhos mais em comunidade. Então as famílias eram maiores, normalmente as mulheres, elas moravam perto da sogra, das cunhadas, né? Eu que sou do interior, lá na minha cidade, a gente tinha muitos casos, às vezes, da sogra que morava num lote, que vários filhos construíam naquele mesmo lote, né? Morava todo mundo ali naquela comunidade. Hoje não. Hoje são as mães, cada uma dentro do seu apartamento, com um filho, no máximo 2. Quando a gente vê um caso assim igual o seu de 4, a gente até arregala o olho, né? Então, famílias menores, mas né, dentro dos seus apartamentos. Então, os grupos, eles vieram para resgatar essa maternidade conjunta. Então hoje o grupo, o nome dele é Amor de Mãe, ele é o maior grupo de mães de Minas, né? Nós somos 14 mil mães no grupo secreto e a gente está lá para isso mesmo, para acolher, para trocar experiência, para contar o que funciona na minha casa, talvez não funcione na sua, mas o que funciona na sua casa talvez vai funcionar na minha. Márcia, e por falar em maternidade, minha produção me passou que hoje são mais de 30 milhões de famílias brasileiras chefiadas por mulheres, quase 40% do total. Isso é incrível, não é mesmo? Eu acho incrível e acho que isso só mostra a garra, a força das mulheres, né? O comprometimento da mulher com a família. E acredito que esse número só tem a crescer. E mesmo matando 3 leões por dia, porque eu falo que mulher não mata um leão só não, viu gente? São 3. Mesmo assim, algumas delas ainda não encontraram sucesso na carreira. Sim, porque ainda tem muito preconceito, né? A gente ainda luta muito pelo nosso espaço. Mas acho que a gente tem que se inspirar nos exemplos, né, que dão certo e correr atrás. Acho que a gente não pode desistir. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que tentar ser diferente no mercado, ter um diferencial, né? Porque o mercado também já está cansado demais do mesmo. Eu acho que a mulher, ela tem essa fibra dentro dela, ela tem essa chama interna e eu acho que esse número e essa ascensão das mulheres só tem a crescer. Por falar em carreira, Márcia, a minha repórter Maíra Duarte preparou uma reportagem sobre o teste vocacional para ajudar não só as mulheres, mas a todos que estão em busca de uma profissão. Maíra, é com você. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos aí de casa. Muito interessante esse assunto sobre o empoderamento feminino e ascensão da carreira. Eu também vou falar um pouco sobre isso hoje, que é um método que pode ajudar a dar o pontapé inicial na carreira de quem está começando, que é o teste vocacional. Eu estou aqui com a especialista em carreira e sucesso profissional, a Xana Vasco. Tudo bem, Xana? Tudo bem, Maíra. Tudo bom com você que está assistindo aí também o programa hoje? Bom dia, né? Vamos falar um pouco sobre o que é esse teste vocacional. Então, o teste vocacional, ele é aplicado por psicólogos e o objetivo dele qual que é? Você é um inventário onde você vai ter um caminho a seguir profissionalmente. O teste ele foi utilizado durante muitas décadas. Hoje em dia, lá na clínica, por exemplo, e os profissionais, eles até usam teste, mas também a gente gosta sempre de falar de um programa de autoconhecimento.
Porque o que é você escolher uma carreira? É você entender quais são suas forças, quais são os pontos que você gosta, quais são os seus talentos, para você escolher um pontapé do que você pode fazer profissionalmente. Tem que se descobrir também, né? E existe um momento ideal para fazer esse teste? Maíra, tanto o teste quanto o processo de vocacional, vamos chamar assim, você pode fazer em alguns momentos da sua vida. Hoje em dia, né, a gente atende todos os dias executivos, donas de casa que querem pensar assim, nossa, eu não gosto mais do que eu faço, o que eu posso fazer nesse lugar? Então é o momento de você programar um processo vocacional também. Ou então você se aposentou, né? Hoje em dia a gente se aposenta tão jovem, né? Com tanto vigor, com tanta energia. E aí também, nesse momento da aposentadoria, você pode procurar um processo vocacional também. Tanto faz, né? São várias etapas da vida, por que a gente não pode mudar os gostos, né? Sim, eu gosto de falar o seguinte, antigamente, né, e tem quase 20 anos que eu atuo especificamente nesse momento de transição de carreira. Seja para você encontrar uma nova profissão, seja para você trabalhar com o que você ama. E o que a gente percebe? Que antigamente, né, como que funcionava? Meu avô era médico, meu avô era sapateiro, meu avô era advogado, não sei qual era a profissão do seu avô, mas terminava que o que acontecia? O seu pai teria aquela mesma profissão e você também não teria opção, certo? Hoje já não é assim mais. Né? Exatamente, só que isso traz consigo um grande desafio. E qual que é esse desafio? A gente sabe, no meio de tantas opções que a gente pode escolher, mas o que eu vou escolher? Eu gosto de tantas coisas. No meio disso, será que o que eu gosto de fazer, o meu talento, é algo que eu possa atuar profissionalmente? Então esse é o momento de você buscar a ajuda de um especialista. E como que a gente faz esse procedimento do teste vocacional? Onde a gente faz? Então, se você for fazer especificamente o teste vocacional, é importante que você procure um psicólogo credenciado para fazer esse tipo de teste, tá? Agora, se você for fazer um programa vocacional, aí sim é importante que você procure um especialista de carreira, que ele não vai fazer só o teste, ele vai fazer um trabalho primeiro de autoconhecimento, para você entender quais são as suas forças, quais são os seus desafios, o que você gosta, o que você não gosta. E também como que é o mercado, que muita coisa a gente fantasia, não é verdade? E essa seria a parte do autoconhecimento para entender a vocação? Como que funciona isso? Ótima pergunta. A etapa do autoconhecimento é onde você vai trabalhar 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Olha, quais são as minhas forças, o que eu gosto, quais são os meus talentos. Tá? Então isso é para quê? Para você olhar para dentro de você e perceber, será que eu gosto de trabalhar com palavras? Será que eu gosto de arte? Será que eu gosto de números? Né? Qual o estilo de vida que eu gostaria de ter? Né? E aí isso é a parte de você olhar para dentro de você. A segunda etapa de um processo vocacional é de você olhar para fora. Então, nesse momento, os nossos especialistas vão fazer o quê? Vão convidar você a olhar quem são as pessoas que trabalham com isso. Qual que é o estilo de vida dessa pessoa, quanto que ela ganha, que horas que ela acorda. E aí a gente começa a sair de dentro daquilo que está no nosso coração, que é a nossa vocação. Para fora. Para fora. Para eu ver, será que é só uma fantasia? Será que se eu estivesse no lugar daquela outra pessoa, eu gostaria de viver aquela vida? E aí, na terceira etapa do processo vocacional, o que vai acontecer? Você vai olhar para as questões práticas. Então, a terceira forma é o plano de ação. Então, quais são os vestibulares? É difícil escolher uma profissão? Como que funciona isso? Então, é fundamental isso que você colocou agora, Maíra, porque o que acontece? Essa é a principal preocupação dos pais que nos procuram. Meu Deus, meu filho gosta disso, mas não dá para viver disso. E calma, fica tranquilo. Com essas 3 etapas de autoconhecimento, depois de você entender como que funciona o mercado. E na terceira e última etapa, você ter um plano de ação de que tipo de faculdade, se é faculdade, se de repente existem carreiras hoje que ainda nem foram inventadas. Saiu um estudo recente que mostrou que as principais carreiras do futuro, possivelmente eu e você e os nossos filhos nem conhecem. Então existe um acompanhamento para o seu filho, para que o profissional que queira fazer uma transição de carreira ou aposentar, eles tenham uma rota. Hoje em dia as pessoas usam muitas plataformas, né, midiáticas. A pessoa pode fazer esse teste vocacional, esse de autoconhecimento em qualquer plataforma ou tem que ficar esperto? Tem que ficar esperto com certeza. Ótima pergunta, Maíra, porque o que acontece? Né, quando você faz um teste na internet, por exemplo, primeiro, você não tem certeza se aquilo tem uma validação científica.
E é importante que qualquer teste que você faça, qualquer profissional que você procure, é importante que tenha um lastro científico para que aquilo tenha um índice de assertividade. Por exemplo, no método que a gente utiliza lá, a gente tem mais de 8.000 horas de atendimento só lá dentro da clínica. Então é importante que você veja as credenciais desse profissional. E o segundo aspecto é que você precisa de um especialista para dar uma devolutiva e principalmente um acompanhamento. Porque eu não sei se acontecesse com você, mas isso aconteceu comigo lá, eu não vou nem contar quando que foi. Eu já fiz também os testes vocacionais de 30 minutos, 20 minutos. E aí termina que você recebe aquele pedaço de papel, pedaço de papel com uma síntese, né? E depois outras folhas e você pensa, meu Deus, aqui tá o meu futuro. E aí depois, quem vai te orientar para você de fato tomar uma decisão acertada? Porque mesmo que hoje não seja para o resto da vida, serão, né, sei lá, pelo menos 4 anos, dependendo do curso, até 8 anos de uma faculdade, fora todo investimento. O pai que está aí, né, pensa assim, vamos fazer as continhas, quanto que custa uma faculdade? Quanto que custa material? Pagando ou com alguma bolsa e você coloca 30 minutos no papel ali de um teste. Não tem como. Você precisa de um profissional qualificado, um especialista em carreira para poder ajudar o seu filho, ou então até mesmo você que está insatisfeito com o trabalho a fazer essa transição de carreira ou aposentadoria. Jana, muito obrigada. Agora que ela já respondeu as dúvidas e ajudou você aí de casa, a gente vai desejar um bom dia para vocês e Melissa, é com você. Obrigada, Maíra. Foi muito interessante. Márcia, agora eu gostaria de saber de você. Foi difícil escolher a profissão? Não, não foi difícil. Na verdade, eu estudava engenharia e trabalhava numa agência de marketing. Eu acabei, mesmo sendo estudante de engenharia, me apaixonando pelo marketing. Me formei em engenharia, mas continuei trabalhando com marketing e já há 14 anos eu montei a minha agência. E você sofreu para alcançar o seu objetivo profissional, Márcia? Nossa, acho que eu sofro até hoje, assim. Até hoje a gente vê muito preconceito no mercado, né? Às vezes a gente vai para essas reuniões de grandes clientes, né, em São Paulo e tudo, e eles olham pra gente com aquela cara, né? Ah, você é dona de agência, né? Atendendo essas contas. Então, assim, acho que até hoje eu sinto um pouco desse preconceito. Eu acho que a mulher, ela tem, parece que a gente fica sempre com aquela sensação de que a gente tem que trabalhar mais, fazer mais, ser melhor, né? Pra gente ser reconhecido no mercado. Como que você lida com isso nos dias de hoje? Hoje eu já tô mais experiente, né? Já tô mais tranquila, mais velha. Antigamente isso me causava muita ansiedade, muita insegurança. Mas agora, já com o passar dos anos, a gente já lida com mais naturalidade, já mostra, né, pro cliente os diferenciais da nossa agência, né? Que é uma agência completamente tocada por mulheres. Hoje a gente só tem colaboradora mulher, então a gente é bem corporativista mesmo. Muito bacana, Márcia, mas além do seu corporativismo, tem a autonomia. Como que você lida com ela? Ah, sim. A gente tem que estar muito segura, né? Tem que ser muito dona de si, tem que ter muito domínio sobre o negócio, para a gente poder tomar esse tipo de decisão, né? Porque a gente fica até diferente no mercado, né? Você pensar uma agência onde só trabalham mulheres, então a gente fica até diferente. Então você tem que ter muita consciência e estar muito seguro das suas decisões para você ir para esse tipo de caminho. Justamente por nós sabermos, né, dessa dificuldade que a mulher encontra no mercado de trabalho, que eu tomo esse tipo de iniciativa, de sempre dar preferência para as mulheres. A gente tem algumas barreiras que os homens não têm. O homem não vai para uma entrevista de emprego e ninguém pergunta para ele assim, mas você tem filho? Com quem você vai deixar seu filho? Só a gente que passa por isso. Eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junta para a gente conquistar cada dia mais esse espaço no mercado de trabalho. E esta autonomia sua acaba levando a autoestima a todas as suas colaboradoras. Sim, na agência elas passam hoje mais de 2.000 temporários por ano. A gente contrata muito temporário. A gente acaba sendo, né, um pouco de referência, de inspiração para as meninas que estão começando agora e tudo. E a nossa agência, até os temporários, a gente contrata 90% de mulher. Então, acaba sendo mesmo uma inspiração. Porque eu abri uma agência 14 anos atrás, sem dinheiro, sem sócio, sem nada, e foi uma agência que deu certo. Então, eu gosto muito de compartilhar essa experiência mesmo com as meninas que estão lá dentro da agência comigo. E quando você encontra alguma mulher com a baixa estima, achando que não pode, que não é capaz, qual é a sua dica, Márcia? A gente quer sempre tirar aquela mulher daquele lugar,
né? Porque as mulheres, elas têm muito potencial, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, elas são muito mais comprometidas, focadas. Então a gente tem sempre que tentar tirar aquela mulher daquele lugar. E qual é o lugar para essa mulher? O lugar é onde ela quiser estar, né? Se ela quiser estar em casa cuidando dos filhos, o lugar dela é esse. Se ela quiser estar no mercado de trabalho, ascendendo e brilhando, o lugar dela é esse. Ela tem que ter essa consciência que ela pode fazer o que ela quiser e estar onde ela quiser estar. Estar feliz, não é mesmo, Principalmente, feliz com as escolhas, principalmente. Márcia, eu vou interromper a nossa conversa só um pouquinho, porque eu vou chamar a colunista Ingrid Vilela, que assim como nós duas, é uma mulher exemplo para muitas. Ingrid, é com você, querida. Olá! Você sabia que existe uma maneira de como nós, seres humanos, relacionamos com o mundo interno e o mundo externo? Há duas maneiras opostas como atitude preferencial. Essa é a introversão e a extroversão. A extroversão está concentrada no mundo externo, onde o indivíduo entende que está concentrando a sua energia quando está relacionando com as outras pessoas. Já a introversão é exatamente o oposto. É aquela que a energia é concentrada no mundo interno. São pessoas que buscam ter o seu momento, o seu mundo interior, só em pensamentos e reflexões. Não há o pior nem o melhor, porém ambas têm detalhes a serem observados com cautela. A extroversão está ligada a pessoas sociáveis que buscam uma sintonia com o meio externo, com coisas, pessoas. E o detalhe a ser observado é que geralmente têm atitudes de forma impulsivas, tomam decisões impulsivamente sem pensar. Enquanto isso, a introversão está ligada àquelas pessoas que têm sintonia com o seu mundo interior, que buscam por sentimentos, reflexões, pensamentos consigo mesmo. O ponto a ser observado é que, geralmente, essas pessoas têm uma tendência a refletir tanto, pensar tanto e não realizar coisa alguma. Com certeza, você já identificou qual é a sua atitude preferencial. Para você que prefere a extroversão, o quanto você tem concentrado a sua energia no outro e não tem valorizado a sua própria companhia. E para você que prefere a introversão, quando você está sozinho no seu mundo interior, observe quais são as qualidades dos seus pensamentos. Negativos ou positivos? Geralmente são negativos e por isso impede muitas vezes de realizar aquilo que você deseja. E lembre-se, o equilíbrio das emoções e das atitudes é a melhor forma para você fazer as escolhas certas. Até mais! Muito obrigada, Ingrid. Agora, Márcia, eu deixei um assunto delicado para o final. O abandono do lar por parte dos homens. O que você acha? Isso é muito comum, né? A gente vê muito isso no grupo de mães. Homens que não se responsabilizam, que não tomam propriedade por aquela casa, por aquela criança. Eu acho que isso é muito comum e muito triste também, né? Porque isso acaba gerando mais uma sobrecarga em cima da mulher, né? Porque raramente você vê, né, uma mulher que abandonou casa, que abandonou filho, mas é muito comum ver isso nos homens. E quando acontece esse abandono por parte nossa, mulher, é um estrandalhaço danado. Nossa Senhora, aí virou a pior das mulheres, né? Se a gente fizer o que eles fazem, a gente vira a pior das mulheres. Eu acho que isso tende a diminuir agora. Você vê que até nas próprias reuniões de escola, eu tenho uma filha de 19 anos. Antigamente, quando eu ia nas reuniões de escola da minha filha, você não via um pai, você só via mãe, né? Isso apenas 20 anos atrás. Hoje em dia não, hoje em dia você vai para uma reunião de escola, tem mais mulheres do que homens, mas você sempre encontra uns pais ali que estão mais perto, mais juntos, mais atentos. Nós mulheres podemos realmente conseguir viver sem essa paternidade? A mulher consegue tudo, né? A mulher pode tudo, ela consegue tudo que ela quer. Mas não é o cenário ideal, né? A gente tem sempre que tentar lutar contra isso.
Mas se for uma situação inevitável, a mulher consegue sim. Que a gente pode, a gente é muito mais, né, do que as adversidades, do que essas circunstâncias da vida. A gente tem sempre que tentar que o cenário não seja esse, né? Trazer, né, realmente o homem para a responsabilidade, para com aquela criança, para com aquele lar, né, que em algum momento ele ajudou a formar. Quando a mulher inicia o lar a dois, aquelas despesas são divididas, são rateadas. Quando o homem sai de casa, ou o companheiro ou a companheira, acaba essa sobrecarga, tanto financeira quanto da responsabilidade. E não é aí que a mulher se sente um pouco perdida? É justamente nesse momento que a mulher se sente mais sobrecarregada. Foi aquilo que você falou. Começaram uma relação entre duas pessoas, tiveram um filho entre duas pessoas e quando o cara sai do cenário, ele quer deixar toda aquela responsabilidade, toda aquela despesa por conta da mulher. A gente sabe quanto é caro manter um filho, né? Ainda mais manter um filho, manter uma casa, tudo sozinho. Então eu acho que não tem como equalizar essa conta, não tem como, porque eu acho que ainda que o homem arcasse com todas as despesas e a mulher ficasse só com o compromisso de criar o filho, que a gente sabe que não acontece, né, ainda assim não seria justo. Porque a demanda de energia, de tempo, de disposição para criar uma criança, ela é muito maior do que a despesa em si. Mas ainda tem a questão da despesa. Então, por isso que as mulheres estão tão cansadas, elas estão tão sobrecarregadas, porque quando acaba essa relação, a mulher pega uma carga maior de tudo. Então, é por isso que eu penso que a gente tem que tentar sempre manter o cenário da família. Manter, ou mesmo que não seja possível manter esse cenário dessa família, sempre trazer o homem para aquela responsabilidade que foi começada pelos dois, mas que sempre vai ser dos dois. Então, quando vai cada um ter a sua casa, vai ter uma despesa de um lado e uma despesa do outro, eu concordo. Mas e a despesa do filho? Por que ela sempre fica maior pro lado da mulher, né? Então, sendo que ela já tem a demanda maior de tempo, de cuidado, de energia. Então, a gente tem que tentar equalizar isso de uma maneira mais justa, né? Para que a mulher se sinta menos sobrecarregada. E quando acontece, que na verdade é a maioria das vezes, a maioria das Márcia? vezes, acaba as mulheres não conseguindo ter essa parte, contrapartida da pessoa, do pai, do ex-companheiro, e ela realmente fica com uma sobrecarga. Mas e aí temos que se virar, temos que resolver, não podemos ficar. E o que eu, Melissa, tenho observado é que as mulheres entram numa questão, e agora, o que fazer? Porque é difícil realmente sair dessa zona de conforto, não é fácil, mas eu acredito que somos capazes, eu fui capaz, criei meus filhos realmente sozinha, sem a ajuda do pai, porém eu venci. Hoje eu tenho 2 na faculdade, os 2 que eu ajudei a criar estão também encaminhados e eu vejo que nós somos capazes, Márcia. Sim, nós somos. Eu também vivi essa experiência de criar a primeira filha minha sozinha, sem a ajuda do pai. E eu sei como foi pesado, é dispendioso. É desgastante. A gente perde uma boa parte, né, da juventude por não ter essa divisão de tarefas. Então eu também vivi essa experiência. Agora, com o meu segundo filho, não, já é uma coisa muito mais tranquila, é um cenário diferente. Márcia, eu acho essas mulheres umas heroínas. Afinal de contas, cuidar do filho, cuidar da casa, de um emprego, realmente não é fácil, é inquestionável. Porém, assim, o que os homens esquecem é que não é só ajuda financeira. Tem também a rotina toda, o acordar de noite com o menino com febre, o levar ao hospital, o desgaste emocional. Então elas são mesmo heroínas, eu falo que elas têm que ser glorificadas de pé. Então a gente sempre tem que trazer a mulher para esse empoderamento, para esse autoconhecimento, para ela ser dona dela. E outra coisa, fazer as coisas também com calma, fazer as coisas com cautela. Não é, vou separar. Não, gente, vai separar? Vai pra onde? Vai morar onde? Vai viver de quê? Então fazer as coisas programadas, não ficar fazendo as coisas ali no afobamento, na afogadia, não. Vamos ter calma, vamos ter cautela, vamos olhar todo o cenário, porque não é fácil. Mas é tão gostoso chegar no final de toda a história, olhar no espelho e falar, eu venci, eu consegui. Para eu, Melissa, é tão gratificante hoje estar com meus filhos na faculdade, alguns já morando sozinhos, e eu consegui. E agora é hora de eu cuidar de mim um pouquinho, porque nós também merecemos, né, Mar? É verdade. Eu também já estou com uma filha na faculdade e
E quando eu olho para trás, tem hora que eu penso assim, gente, como que eu fiz como que isso, nós demos né? conta? Como que eu consegui fazer isso, colocar uma filha em federal, enfim. Mas a gente consegue. Querida, muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Viver. Foi muito viu? bom, obrigada. E você aí de casa, gostou do nosso programa de hoje? Acompanhe este e os outros pelo nosso canal do YouTube, pelas redes sociais e mande sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp. Eu aguardo todos vocês no próximo sábado. Tchau!